Oi, eu vou te contar uma história, se liga. A história de um rei, o nome do cara era Bizarro. Não que o nome dele fosse bizarro, ele até era um rei bizarro, mas o cara chamava Assuero. Só que tem alguns registros históricos que dizem que o nome do cara era Xerxes. E eu odeio o Sr. Zack Snyder, porque agora toda vez quando eu penso no Xerxes ou quando eu leio o nome do Xerxes, a única imagem desgraçada que vem na minha cabeça é a desse sujeito. Então, para mim, a história do Xerxes, fazer o quê? Vamos continuar a história com essa imagem. O Xerxes era um cara poderoso. O reino do cara era gigante. Ele era o rei da Pérsia. Depois de 3 anos que o cara já tinha reinado na Pérsia, ele resolveu dar uma de gostoso, ser um cara legal com os súditos dele, e chamou os súditos dele para virem conhecer o reino dele por 180 dias. Era como se a Pérsia fosse tipo a Disney. Ele chamou os caras e falou assim: 180 dias a gente vai ficar aqui passeando, vendo meus tesouros, minhas riquezas, e vocês vão conhecer tudo que eu tenho aqui no meu reino. É pra olhar e é pra ficar babando, porque eu não vou dar nada disso pra vocês. No final dos 180 dias, ele resolveu dar um banquete. 7 dias de comida. Era um rei baladeiro, né? Era um rei que curtia uma balada. Como ele curtia uma balada, ele deu um banquete de 7 dias, enchendo a bebendo bastante vinho, junto com seus súditos. E aí, no 7º dia de festa, já estava louco, alegre, né, por causa do vinho. E aí ele resolveu ser um babi, resolveu mandar os servos dele buscarem a mulher dele, que era a rainha Vasti. Presta atenção nesse nome. Era a rainha Vasti. Ele falou: busca a rainha Vasti, porque eu quero que ela dance aqui para todo mundo. Porque o que você não sabe é que a rainha Vasti era muito bonita. E por causa disso o rei bebaço queria que todo mundo visse a mulher bonita dele. É um idiota, né? Porque se tem mulher bonita é melhor não mostrar. Mas ele estava alegre do vinho. Ao mesmo tempo, a rainha Vasti estava dando um banquete para as amigas dela. Então, olha só que lugar bacana. Um banquete cheio de macho, um banquete cheio de mulher. Quando o rei mandou chamar a Vasti, ela falou: eu não vou porcaria nenhuma. Eu não vou porque o rei tá bêbado. Eu não vou lá dançar para um monte de homem bêbado e idiota que não sabem o que estão fazendo. O rei ficou todo nervosinho, porque, obviamente, a Vasti, que era uma mulher direita, a pessoa decente, né, a pessoa que não se presta um papel desse, falou: eu não vou, mas eu não vou, mas eu não vou, mas eu não vou, eu não vou. Manda falar pro rei que eu não vou, eu não vou. Eu não vou, ela falou. O rei, todo nervosinho, falou assim: chama os meus conselheiros porque eu quero saber o que fazer. Por quê? Porque o sujeito que não é um sujeito homem, ele não sabe o que fazer na casa dele. Ele precisa da ajuda, ele precisa de um advogado, ele precisa... Um sujeito que não é um sujeito homem, ele não sabe que decisão ele tem que tomar na casa dele. E aí ele chamou os conselheiros dele para ajudar ele a tomar a decisão, porque ele agora não sei o que fazer. Aí ele perguntou pros conselheiros dele assim: o que eu tenho que fazer com a rainha Vasti que não me obedeceu? Aí os conselheiros, que também eram tudo um bando de maus maridos, eles também ficaram nervosinhos e falaram assim: o que o senhor tem que fazer é dar um exemplo, porque senão todas as mulheres do reino vão dizer assim: a Vasti desobedeceu o rei, então eu também posso desobedecer o meu marido. Coisa de homem frouxo, coisa de marido que não tem controle sobre o que acontece na sua casa. Os conselheiros do rei falaram assim: todas as mulheres vão saber o que a rainha Vasti fez e vão fazer igual nas suas casas, e os homens vão, e os seus maridos não vão mais ser respeitados. Então você veja bem, você entende o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que você deve achar que você manda em casa. Eu estou dizendo para você desistir, porque quem manda em casa é a sua mulher, não é você. Então o que os conselheiros falaram para o rei? O rei devia emitir um decreto dizendo que a rainha Vasti nunca mais poderia aparecer na frente do rei e que fosse escolhida uma rainha melhor do que ela. O que significa uma rainha melhor do que ela, na opinião deles? Uma rainha que seja submissa e faça tudo o que o rei mandar. E aí, quando o decreto for proclamado no reino inteiro, todas as mulheres vão saber que tem que obedecer ao seu marido. Véi, na boa, se você precisa de um decreto que diga que você manda em casa, você não manda em casa. Mas o rei, que era frouxo, que era suscetível aos seus conselheiros,
ele aceitou o conselho e emitiu o decreto dizendo que todas as mulheres deveriam obedecer seus maridos, ou seja, frouxo. Bom, a história não acabou ainda, mas para o vídeo não ficar muito comprido eu vou parar por aqui. Você pode assinar o canal aqui no YouTube e você vai ficar sabendo quando sair a próxima parte dessa história. E se você não gostou do jeito que eu contei, não faz mal, porque na minha cabeça a história é sempre mais legal.